acenando é para o Centrão, não é isso? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é uma das estratégias que a gente já tinha também adiantado aqui no Jornal Jovem Pan, de que o governo, em parte, faz um enfrentamento nas ruas, pedindo para a sociedade pressionar o Congresso Nacional e, de um outro lado, faz uma negociação com os líderes do Centrão por meio aí do Palácio do Planalto. A ministra Gleisi Hoffmann, então, se reuniu ontem com o líder do PP, doutor Luizinho, também com o ministro do Esporte, André Fufuca, que deve sim permanecer tanto na pasta quanto no partido, e justamente para tentar reorganizar junto com eles os cargos que antes eram também do PP, mas que estavam distribuídos a outros deputados da legenda, né? Que outros deputados da legenda estavam indicando. Entre esses cargos, a gente lembra das indicações na Caixa Econômica Federal que haviam sido feitas pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, Gleisi chamou agora para negociação, para ajudar na articulação, o atual presidente da Câmara, Hugo Motta, e começou agora essa rodada de negociações com os líderes do Centrão pelo PP, nessa conversa em que o líder Luizinho e também André Fufuca deixaram ali claro que o Ministério e também que o Planalto, enfim, precisa melhorar a situação com os partidos, tanto em relação aos cargos quanto em relação ao pagamento de emendas. Além disso, também, o Planalto se comprometeu a trabalhar junto com o planejamento, orçamento e também a Fazenda para liberar mais verba para o Ministério do Esporte, porque essa era uma reclamação constante do PP de que toda vez que precisava cortar verbas, contingenciar o orçamento, o Ministério do Esporte era o que mais sofria e era o primeiro a sofrer e a perder verbas. Então o PP também quer utilizar a força que ele já tem, o ministério que ele já tem, para ampliar aí as suas possibilidades de ampliação e de entregas nas suas bases eleitorais também. Nos próximos dias, a ministra Gleisi Hoffmann também deve se encontrar com o líder do União Brasil, Pedro Lucas, e também com o líder do Republicanos, Gilberto Abramo. Pelo menos essa é a vontade do Palácio do Planalto, mas os líderes ainda não responderam se de fato vão encontrar a ministra e também ainda não há data marcada para isso. Essa estratégia, a gente lembra que está sendo necessário esse esforço da Gleisi, né? Depois que a medida provisória que pretendia taxar aplicações financeiras, bets, fintechs, acabou sendo derrubada pela Câmara dos Deputados. Aquilo acabou gerando uma crise ainda pior entre Planalto e Câmara, que Planalto perdeu, então, portanto, grande parte de sua musculatura na base governista. Nessa reunião também, a Gleisi contou junto ali, falou tanto para o líder do PP quanto para o presidente da Câmara, Hugo Motta, sobre a necessidade de se avançar com os projetos econômicos que devem ser propostos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para substituir trechos da medida provisória derrubada. Vamos lembrar que Haddad quer enviar 2 projetos de lei que até agora não chegaram no Congresso Nacional, mas serão 2, de acordo com ele. Um prevendo mais o aumento de arrecadação, novamente a arrecadação de receitas, com aumento de taxação sobre as bets, por exemplo, e um outro focado no corte de despesas, que era também uma parte prevista na medida provisória. Mais cedo, o presidente da Câmara, Hugo Motta, conversou com a imprensa e disse que esse projeto de corte de despesas pode avançar nos próximos dias e que na semana que vem a Fazenda já deve encaminhar essa proposta para a Câmara dos Deputados. Vamos ouvir um trecho. É a pauta da casa, né? O governo está decidindo o veículo que vai usar nessa questão para repor o que foi perdido lá na MP 303. O governo deve apresentar até semana que vem a saída. Queremos também avançar nessa pauta do corte linear nas isenções tributárias. Pois essa proposta de corte nos incentivos tributários que o presidente mencionou no final aí da fala, ele deve assim avançar, como ele falou, mas é uma proposta um pouco mais complicada de ser amarrada. Além do projeto que veio do governo e que está sob a assinatura do líder do PT, do líder do governo, José Guimarães, do PT, que prevê um corte de 10% linearmente para todas as empresas, também tem um projeto que já está avançado no plenário da Câmara dos Deputados,
deputados, já está com urgência aprovada e que é mais amplo, prevê algumas regras essenciais para os incentivos tributários. Esses projetos precisam ser reunidos em um só. O relator Aguinaldo Ribeiro, do PP, precisa unir esses textos e também fazer um desenho que possa, de certa forma, agradar os setores da economia para não gerar uma crise ainda maior. E também é importante lembrar que esse corte de incentivos tributários, teria que ter certeza se ele vai valer apenas para 2026 ou se ele também vai ser válido para 2027. Caso seja válido para 2027, o desenho fica ainda mais complicado, porque terá que se pensar na reforma tributária. A partir de 2027, o PIS/COFINS serão extintos, dando lugar ao CBS, a contribuição sobre bens e serviços no âmbito federal. Lembrando que a reforma tributária une 5 impostos em um só, formando o IVA. Tiago. E nesse momento, o período de transição, com as propostas complementares sendo aprovadas. Então, essas que são as pautas da casa que o presidente da Câmara vem chamando. E a Vitória Abel, sempre atenta com os bastidores, volta daqui a pouquinho. Deixa eu chamar as nossas comentaristas, a Deise Ciocari e a Dora Kramer. Começa por você agora, Deise. Essa tentativa do governo, sempre se fala em aproximação com o Centrão, refazer a base, mas agora também com os cargos, porque o governo cortou alguns cargos que eram reservados para os partidos. De que forma o governo consegue fazer essa reorganização? E não sei se uma coisa pode ter a ver com a outra. A chegada de Guilherme Boulos, por exemplo, ao governo, não é uma incoerência? Ele traz um ministro mais à esquerda e tenta negociar a base com o Congresso Nacional, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, eu acredito que essa chegada do Boulos agora nos ministérios, ela não interfere em nada, não. Eu acho que o papel do Boulos, eu entendo que o papel do Boulos é um outro papel bem diferente. O que eu entendo, Tiago, e desde o dia 1 desse governo que a gente falava isso, era que a relação com o Congresso Nacional ela seria conflituosa, como vem sendo e como vai ser até o último dia. Essas conversas do Palácio do Planalto com a Câmara dos Deputados, até agora, não é a primeira, obviamente, mas elas têm se mostrado insuficiente, porque a relação entre Congresso e Palácio do Planalto mudou, A gente tem a questão das emendas parlamentares, os cargos no governo, não tem como abarcar todo mundo, não tem como abraçar todo mundo, todos os partidos. E a gente sabe que num ano pré-eleitoral, já indo para um ano eleitoral, o Centrão vai ficar ali só olhando para ver quem tem mais chances. Então é uma matemática praticamente impossível de ser resolvida agora para o Palácio do Planalto e para o governo Lula. Eu reitero o que a gente vinha falando desde o dia 1 desse governo, vai ser troca-troca até o final, até o último dia de governo Lula. Essa relação com o Congresso Nacional, pelo que a gente tem visto até agora, ela não tem como amenizar, Tiago. Vai ser isso daí até o fim do governo. Enquanto isso, Dora, além da tentativa do governo de se aproximar dos partidos de centro, que são muitas vezes os fiéis da balança, o presidente da Câmara, Hugo Motta, fica falando nessas pautas da casa, apoiando o governo em alguns pontos e dando outras sinalizações também. Olha, eu concordo muito com a Deise. Acho que esse negócio não tem jeito, mas o governo vai tentar. Olha a complicação que o governo vai botar depois de ter levado aquela traulitada da medida provisória do IOF. Aí apresenta um texto quase igual e junta corte de gastos, mais impostos e corte de isenções fiscais. Obviamente que é um balaio num momento, num ambiente em que, primeiro, tem um presidente frágil, que é o Hugo Motta. Não adianta a gente dourar essa pílula, porque ele não segura o touro à unha. E chega lá, no momento em que o Congresso reclama de emendas, o governo trata com agressividade o parlamento, e o próprio Hugo Motta ontem mesmo disse que, olha, a relação com o governo precisa melhorar muito, mas cobrando isso do governo, não do legislativo. Então, também não acho que essa conta possa fechar. Eu acho que o governo está apostando para ver se deu certo aquele movimento de demitir indicados pelos 251 deputados que contribuíram para a derrubada da MP. Vamos ver, de repente, eu acho que não tem cargo valendo tanto assim. O governo demitiu 40,
bagres, na verdade, os tubarões manteve todos, né? Por exemplo, ninguém mexeu no Arthur Lira, o partido dele, que é o PP, que é esse que está conversando, deu 40 votos pela derrubada da MP, dos 49 da bancada, e o Lira está lá. No União Brasil também deu voto contra, 18, está lá o Davi Alcolumbre com seus cargos preservados. O partido do Hugo Mota deu 29 votos para a derrubada da MP, e também as coisas que tem Hugo Mota foram preservadas. Então, é uma retaliação meia bomba, de bagrinho. Então, eu não sei se isso vai estar, mas me ocorre, a única coisa que me ocorre para o governo estar apostando já na retomada de um assunto que o Congresso acabou de recusar.